Olá pessoal, vamos falar hoje sobre, mais uma vez, avaliação de imóveis. E vou explicar por que eu estou batendo tanto nesse tema, né? Nessa semana. Porque a partir do dia 11, né, que é na próxima semana, inicia o credenciamento no BNDES. E as pessoas vão me perguntando demais e me pedindo dicas, enfim. E eu quero ter a consciência tranquila que eu fiz a minha parte, né? Que eu abri o olho de vocês para esse mercado de oportunidades na área de avaliação de imóveis, tá certo? É fato que muitas pessoas começam lá nos cursos de engenharia e arquitetura e começam pensando que a avaliação de imóveis, que engenharia, que arquitetura é só projeto e obra, né? E não sabem que, fora projeto e obra, o mercado ele é muito mais abrangente, né? Ele envolve uma série de outros serviços que nós podemos executar, como, por exemplo, orçamento de obras, como, por exemplo, laudos, pareceres, patologia das construções, enfim. Existe uma gama enorme de atividades de engenharia de arquitetura que podem ser exploradas por nós profissionais. Mas, como a gente tem na próxima semana o credenciamento do BNDES, eu quero falar para vocês nessa semana e na próxima sobre essas oportunidades. Então, olha só, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a cada vez que há uma venda de um imóvel, seja ele novo ou seja ele usado, é necessário uma avaliação. E quem é que faz essa avaliação? De acordo com a norma, são engenheiros e arquitetos, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu preciso bater com vocês. Só para vocês terem uma noção do tamanho desse mercado, somente os bancos, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil, fizeram ano passado 500 mil avaliações. Ou seja, são 500 mil serviços para engenheiros e arquitetos. É 500 mil de serviços para engenheiros e arquitetos. E aí o que acontece é que o seguinte, a quantidade de profissionais que atuam nessa área é pequenininha. Por que é pequenininha? Porque as pessoas não conhecem. E eu estou aqui mais uma vez dando a oportunidade de vocês de conhecer essa área, né? Que requer apenas matemática básica para que vocês possam adentrar nesse mercado, tá certo? Agora, eu estou falando dos bancos, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são os maiores contratantes, mas está entrando um novo banco nesse mercado, que é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Para quem não sabe, o BNDES, ano que vem, vai ser o banco que vai fomentar, que vai financiar as obras de saneamento. Então imagina o seguinte, obras de saneamento, elas envolvem, por exemplo, estações de tratamento, estações elevatórias, tubulações, que muitas vezes vão ter que passar em locais onde hoje existem terrenos ou construções, né, de pessoas. E o que acontece? Quando o interesse público, né, de ter um saneamento ambiental na cidade é maior do que o interesse privado daquela pessoa que ali mora ou que é dona daquele terreno, a legislação permite o seguinte, que a gente passe por lá a tubulação, isso é chamado de servidão, se eu não precisar danificar ou tirar um pedaço do terreno da pessoa. Mas se eu precisar, por exemplo, construir uma estação de tratamento em um local e lá tiver a casa de uma pessoa e não tiver outro local para ser colocada essa estação, essa pessoa vai ter que sair da casa dela para construir a estação. Por quê? Porque o interesse público é maior do que o privado. Isso chama-se desapropriação. Em ambas as situações, seja uma servidão administrativa, seja uma desapropriação, é necessário fazer uma avaliação para indenizar, tá certo, aquela pessoa por aquele imóvel que ela está perdendo, ou por aquele pedaço daquele imóvel que ela está perdendo. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Então, ano que vem, o BNDES vai entrar pesado nesse mercado. E por isso, já se antecipando, o BNDES está abrindo um edital de credenciamento para profissionais de engenharia e arquitetura. E aí, como essa é uma coisa que estão me perguntando demais, a gente já falou sobre isso ontem
mas vou ter que falar algumas coisinhas sobre isso novamente. O que é exigível para que eu possa prestar serviços para o BNDES, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil? É preciso fazer prova? É preciso fazer concurso? Não! Esses bancos, eles abrem editais de credenciamento. No caso do BNDES, vai abrir na semana que vem. E aí o que acontece? Eles só credenciam empresas. Então, a primeira coisa que é importante saber, ou você vai ter que ter uma empresa, ou você vai ter que usar ou ir parceria com a empresa de alguém. O KNAI utilizado, geralmente, Daiane, é o KNAI de serviços de engenharia, tá? Que é um KNAI bem amplo. Agora, uma das coisas que eu quero que vocês tirem da cabeça, pessoal, é não criarem uma dificuldade aonde não existe. As pessoas têm uma restrição. Ah, quer dizer que precisa abrir uma empresa? Pessoal, qual a dificuldade de em 2020 a gente abrir uma empresa? É nenhuma. Por exemplo, os nossos alunos, a gente fez parceria com o escritório de contabilidade, que o escritório não cobra R$0 para poder abrir a sua empresa. É óbvio que tu vai ter que pagar as taxas, né? Que a prefeitura cobra, etc. Cobra R$0 para abrir a sua empresa. Ah, tá, Murilo, mas eu vou ter uma despesa mensal. Beleza, quanto é a despesa mensal? R$120 que esse escritório cobra para meus alunos. E com isso, como eu tenho certeza absoluta que quem vai entrar nesse mercado vai faturar muito, R$120 é nada. Fora que tu vai pagar muito menos imposto do que se tu trabalhasse como pessoa física. Então, não criem esse obstáculo. Ah, Murilo, vai demorar demais. Não, não vai demorar. De 30 a 60 dias tu abre uma empresa no Brasil. Então, e olha que no Brasil ainda é demorado, mas enfim, de 30 a 60 dias tu abre. Então, pessoal, esse não pode ser um obstáculo para você, tá? Se é necessário para se credenciar nos bancos, abrir uma empresa, abra. Eu, por exemplo, tinha o mesmo medo que vocês, que muitos de vocês que estão aqui nos assistindo. E o que acontece? Eu abri minha empresa tem 5 anos. E sabe de uma coisa? Eu me arrependo demais de não ter aberto ela 10 anos antes, tá? Eu tinha medo, eu só pensava nos problemas. Eu era exatamente como muitos de vocês. Só via os problemas. Pensava no custo mensal. Cara, abriu um mundo de oportunidades para mim imenso. E agora o mundo de oportunidades já começa, por exemplo, com o BNDES. Aí uma pergunta, precisa ser cadastrado no CREA? Precisa, claro, né? Ou no CREA ou no CAL, porque afinal de contas é uma empresa de engenharia ou de arquitetura. Agora, uma coisa que é importante falar, que talvez as pessoas estejam pensando, mas Murilo, vai abrir semana que vem o edital. Dá tempo de eu abrir a empresa? Pessoal, o edital do BNDES, por exemplo, ele vai abrir na semana que vem, no dia 11, e a data de validade do edital são 5 anos, tá? Então, ou seja, dá tempo. Agora, óbvio, né? Não vai esperar chegar lá no 4 anos e meio para te correr atrás das coisas, cara. Aproveita a oportunidade e começa logo. Essa é a grande diferença entre as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm. Algumas pessoas fazem as coisas logo que tem que fazer, né? Dá trabalho, vai ter um custinho, vai, porque tem que pagar as taxas da prefeitura, enfim. Mas, cara, começa. Não ficar adiando ad eterno isso, né? As oportunidades estão aí, estão batendo na porta e você tem que aproveitar. E aí tá certo. Então, pronto, primeiro ponto é esse, vou precisar abrir uma empresa. Beleza, isso é tranquilo, né? Já falei para vocês que o custo não é alto como a gente pensa, não é tão burocrático como a gente pensa. Já falei aqui que eu tenho um escritório de contabilidade que faz parceria com a gente, mas você pode encontrar um também aí na sua cidade. Esse escritório que faz parceria com a gente, ele atende todo o Brasil, tá certo? Aí a outra coisa que tem que ter, olha só, uma coisa importante que eu vou falar aqui agora, que talvez vocês não saibam. Para fazer avaliações e perícias, eu não preciso de absolutamente nada a não ser o meu diploma de graduação, seja ele engenharia ou arquitetura. Então, é isso mesmo que você está ouvindo. Quando você se forma, você já pode fazer avaliações e perícias. Mas, aí agora aqui vai o detalhe. Algumas instituições te pedem algo a mais. E aí, no caso específico dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, eles pedem um certificado de 20 horas de um curso que aborde inferência estatística, tá certo? Então, você vai ter que buscar esse curso, sem dúvida nenhuma, tá certo? Nós temos um. E aí, assim, o que eu estou fazendo? Para as pessoas realmente saberem
se elas vão gostar dessa área ou não, eu estou convidando todo mundo para poder participar de um mini curso gratuito, né? Então, você que tiver interesse em fazer um mini curso gratuito para você ver, né, o que é essa área, já ter já uma primeira noção e ver se você vai gostar daquilo, depois mande um direct para mim que eu vou mandar para você um convite para você participar do nosso mini curso gratuito, com certificado. E ele é totalmente online e gratuito. E aí você vai lá, vai assistir 5 aulas, né? Vai poder mergulhar nesse mundo, vou tirar a venda dos teus olhos nesse mini curso. E aí depois do mini curso, fica aí na opção de cada um se vai querer fazer o curso completo ou não, tá certo? Esse nosso mini curso ele inicia dia 15, tá certo? E já estamos com poucas vagas para esse mini curso gratuito. Então se você depois quer, manda lá um direct pra gente. Agora, detalhe que eu disse para você, isso é só os bancos que exigem, tá certo? Por exemplo, você pode já na próxima terça-feira, se for aqui no Maranhão, como eu moro, não pode ser aliás, se for em São Luís, né, que é onde eu moro, não pode ser na terça, porque aqui também é feriado terça, né? Então, se você na sua cidade quiser já na terça ou na quarta-feira e buscar o Tribunal de Justiça da sua região, da sua cidade, do seu estado, saiba que a maioria dos tribunais de justiça não exigem absolutamente nada que não seja o seu diploma de graduação de engenharia de arquitetura para que você possa se tornar um perito judicial. E também vou falar um pouco sobre isso no nosso mini curso, tá certo? Sobre a perícia judicial, que também a maioria das perícias judiciais envolvem avaliação de imóveis, né? Ou seja, imagina que tem 2 sócios que tem uma empresa e eles estejam querendo separar a empresa. Enfim, cada um vai para o seu lado. O que acontece? Essa empresa ela tem bens, né? Por exemplo, prédios, máquinas. E na hora dessa divisão, como é que faz para saber quanto é que a parte de cada um? Precisa fazer o quê? A avaliação. E aí o que acontece? O juiz vai determinar, vai chamar um daqueles profissionais que está credenciado no tribunal para fazer a avaliação. Agora, uma coisa que é importante. Adianta tu te inscrever lá no fórum para ser perito, se sair uma perícia para te fazer a avaliação e tu não sabe fazer a avaliação? Então, poder você pode. Agora você tem que saber fazer para que você tenha as oportunidades, tá certo? É igual eu querer um emprego e não estou preparado para o emprego. Na hora que abre a oportunidade, eu pego a vaga. Mas e aí? Eu vou conseguir manter a minha vaga se eu não tiver a competência requerida? Então a mesma coisa é aqui. Você pode se já tem o diploma, já pode se inscrever no Tribunal de Justiça. Mas a maioria das perícias envolvem avaliação e por isso você tem que aprender a fazer esse negócio, tá bom? Que mais? Então vamos lá, recapitulando. Para eu poder me cadastrar nos bancos, eu tenho que ter uma empresa ou a empresa de um amigo, né, de engenharia. Eu tenho que ter um curso de 20 horas, porque os bancos exigem, tá certo? Mas, como eu falei, eu posso já fazer avaliações, né, em outras instituições, enfim, para outros clientes, sem ter um curso de 20 horas, desde que eu saiba, porque quando eu sou engenheiro arquiteto eu já posso fazer. E aí o edital fala o seguinte, é preciso demonstrar experiência. Aí é o que eu digo muito, que as pessoas às vezes pegam uma palavra para criar um obstáculo que não existe. Aí quando eu compartilhei a notícia, as pessoas disseram assim, mas tem que ter experiência. Qual é a experiência, pelo amor de Deus, que o edital pede? Pede para você fazer 2 laudos. Isso é a experiência que o edital pede. E aí eu te digo, se você fizer um curso de avaliação de imóveis, tu não pode pegar o teu vizinho ou um amigo teu e dizer o seguinte, meu amigo, eu posso fazer a avaliação da sua casa só para eu poder me cadastrar no banco? Eu não te cobro nada. Pelo contrário, o cara vai ganhar um laudo de avaliação da casa dele. Ele vai saber quanto vale a casa dele, né? De graça, para você treinar. Então, assim, não existe nenhuma dificuldade. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, se você ficar aí sentado assistindo Netflix, nada vai acontecer. Agora, se você se levantar, fizer os passos que você precisa, que é conversar com o contador, buscar um curso de avaliações e depois fazer os seus laudos, as coisas acontecem. Então, as coisas acontecem com quem se mexe. Se você não se mexer, não vai acontecer.
O BNDES não vai bater na sua porta lhe oferecendo uma avaliação. E aí vem uma pergunta muito interessante. Quanto ganha por avaliação? Né? Claro que isso varia muito. Nos bancos existe uma tabela, tá certo? Então, quando você lê o edital, você já vai ver lá que o preço das avaliações são tabelado. Por exemplo, no BNDES, que vai abrir aqui o credenciamento no próximo dia 11, e esse credenciamento dura o prazo de 5 anos, tem 5 anos para se inscrever, você, sim, para poder se cadastrar, você precisa estar com todos esses documentos que eu falei aqui. O certificado do curso e os 2 laudos. Precisa. Não tem como se cadastrar sem cumprir os pré-requisitos. Então, veja bem, no BNDES, o laudo mais barato é R$ 1.450 e mais as despesas que você vai ter com deslocamento para fazer esse laudo. Tá certo? Um laudo de avaliações, pessoal, se você se esforçar... não, Daiane, não exige certidão de acervo técnico. É só o laudo. Inclusive, depois, daqui para o final da live, eu vou fazer um desafiozinho para que eu vou mandar para algumas pessoas o edital, tá certo? Tu pode encontrar no site do BNDES, mas tem gente que não consegue achar porque está meio escondido. Mas depois cumprir um desafio que eu vou fazer aqui, eu vou mandar esse laudo. Assim que se cadastrar já começa a atuar ou tem que esperar 5 anos? Não, por que esperar 5 anos? Tu te cadastrou, tu cumpriu todos os pré-requisitos. Na hora que o banco precisar de um serviço naquele estado onde você mora, é uma fila. Quem se cadastrou primeiro, pega serviço primeiro. Tá certo? A empresa não precisa ser construtora. Eu posso abrir uma empresa, uma microempresa, uma empresa individual para mim e botar lá que eu presto serviços de engenharia, né, de consultoria. Não tem nenhum problema em relação a isso. Não precisa ser construtora, não. Então, olha só. O laudo, o mais barato... Não está entendendo nada, Thaís? Faz a pergunta que eu te explico. O mais barato laudo é R$ 1.450. Já eu falo sobre isso aí. Biroris. Marlon, se eu estou dizendo que o edital ele vai durar 5 anos, 5 anos, quanto tempo tu vai abrir uma empresa? De 1 a 2 meses. Quanto tempo tu faz o curso? Em 1 semana. Quanto tempo tu faz as 2 avaliações? Em mais 1 semana. Então, ou seja, em 1 mês e meio, tu tá pronto para dar entrada. Então não tem essa dificuldade, pessoal. É simples, simples, simples. Aí já respondendo a pergunta da Biroris aqui. Além do BNDES, o Banco do Brasil, em muitos lugares está com o edital aberto para credenciar. São os mesmos pré-requisitos, ok? Os mesmos pré-requisitos que eu falei aqui para o BNDES é para o BB. Banco do Nordeste, para quem é aqui do Nordeste, está com o edital aberto desde o ano passado. A Caixa Econômica fechou temporariamente, mas pode abrir de novo a qualquer momento. E são as mesmíssimas exigências. Então, o que tu faz agora vai aproveitar para todos esses, tá certo? E aí vem uma pergunta, que é essa pergunta que eu estou cansado de responder. Eu posso fazer uma MEI? Pessoal, pelo amor de Deus, leiam as coisas. Não existe empresa de engenharia MEI. Não existe. MEI é para pedreiro, padeiro, alfaiate. São para serviços simples. É só tu olhar a relação de serviço que pode ser MEI. O que acontece? Tem gente que é irresponsável, que vai abrir uma empresa de engenharias, ele vai botar lá atividade de pedreiro como engenheiro, achando que está fazendo um grande negócio. Só que ele não sabe que se houver uma fiscalização, se houver uma denúncia, ele vai pagar todos os impostos dele com 60% de multa. Por quê? Porque é gambiarra, não existe serviço de engenharia MEI, tá? Tirem isso da cabeça, é gambiarra, tá bom? Os bancos privados também contratam empresas para se credenciar, mas não é da mesma forma transparente como é dos bancos públicos, que abrem um edital, aí requer mais a mesma questão do network, né? Tu tem um bom relacionamento com o gerente, ir lá, conversar, já não é a mesma coisa. Edital para o quê? Edital para credenciamento de engenheiros e arquitetos para fazer avaliações nos bancos, tá certo?
porque eu estou dizendo que no dia 11, agora, semana que vem, vai abrir o edital do BNDES para engenheiros e arquitetos fazerem avaliação de imóveis para os bancos. Tranquilo? Não é igual, é um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre umas outras coisas aqui, tá? Perguntando se a live é igual a de ontem. Não. Bem, e aí só complementando o que eu estava falando, o BNDES, por exemplo, os valores dos serviços variam de 1.450 a 24 mil reais um laudo. Pessoal, um laudo, dependendo do laudo, tu consegue fazer um laudo em um dia, né? Então, é claro, agora uma coisa que eu falei na live de ontem e que eu vou reforçar. Pessoal, eu não preciso ter só um cliente. Eu não preciso ter só o BNDES. Eu posso tá no BNDES, depois quando abrir o credenciamento da Caixa, me cadastrar na Caixa, me cadastrar no Banco do Nordeste, me cadastrar no Banco do Brasil, me cadastrar como perito judicial. Então, todo mês vai ter serviço para mim, né? E assim, pô, se sair só um desses 24 mil, só um que saia, já tá bom, né? Se sair um a cada 3 meses, já tá bom, porque ainda tem os outros de valor menor, enfim. Cara, é um mundo de possibilidades, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham com avaliações de imóveis e perícia que ganham 30 mil reais, às vezes, no mês. Por quê? Porque pega muito serviço. Claro, quanto mais cadastros tu tiver e quanto melhor os relacionamentos que tu tiver, como, por exemplo, o escritório de advocacia, escritório de contabilidade, quanto mais relacionamento tiver network, melhor mais laudos tu vai pegar, tá certo? Já falei, Shirley, ter empresa, ter um curso de 20 horas e apresentar 2 laudos. São as exigências para você se credenciar. Qual o nível de dificuldade de 0 a 10 para um iniciante para realizar os primeiros laudos que forem estatística? Se tu fizer o curso, a dificuldade é 0, porque o curso vai te ensinar. Tá certo? Agora, se tu não fizer o curso, a dificuldade é 10, porque não existe nenhum livro no mercado e nem a norma é suficientemente didática que te permita aprender sozinho. Tá certo? Bem, e aí como eu falei, só no ano passado foram 500 mil avaliações só no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, fora os outros bancos, fora a Justiça, fora as empresas que todo ano precisam fazer avaliações dos seus ativos, né, dos seus prédios. Dá para eu trabalhar nessa área, em qualquer outra área simultaneamente? Claro, tu pode ter o teu escritório de engenharia de arquitetura, fazer projeto, fazer avaliação, fazer orçamento, não tem nenhum problema. Inclusive, se tu tiver outro emprego, tu pode até fazer as tuas avaliações no fim de semana, não tem nenhum problema. O banco te chamou para fazer a avaliação, tu vai lá, pega ordem de serviço, tu tem 15 dias, tu vai no fim de semana fazer a tua avaliação. Não tem nenhum problema de você ter isso daí, tá certo? Vamos lá, em relação ao valor do curso, estão perguntando aqui. Primeira coisa que eu estou convidando vocês é para um mini curso gratuito, tá certo? Então, quem quiser participar do mini curso gratuito, depois me chama lá no direct, que eu vou mandar o endereço para vocês se inscrever no mini curso. Gratuito, com certificado e online. Aí depois, se você assistiu o mini curso, gostou, se interessou pela área, eu vou oferecer o meu curso completo. O meu curso completo hoje está R$ 1.197. Mas, para quem participar do mini curso, vai ter uma oportunidade com preço muito bom, porque realmente eu quero que vocês se credenciem nos bancos. Enfim, vamos fazer aí um esforço. Para quem não fez o curso, nunca fez um laudo, lasca. Aí tem que fazer o curso e com certeza, consequentemente, tu vai fazer um laudo. Era para engenheiro mecânico também? Tem. Lá no edital do BNDES tem também avaliações para engenheiro mecânico, avaliação de equipamentos, tá bom? Curso de avaliação de imóveis com inferência e estatística. E aí, pessoal, assim, uma coisa que gera muita confusão e era o tema da live de hoje, era o seguinte, muita gente pensa assim, mas Murilo, eu sempre ouvi falar que quem faz avaliação é corretor de imóveis. Como é que tá me dizendo agora que é engenheiro e arquiteto? Não, quem te disse isso, ou se você pensava isso, você pensava muito errado. Desde que a norma de avaliações existe, eu vou ler aqui o que ela fala. Cadê? O que é engenharia de avaliações? Vou ler aqui o que diz a norma. Norma NBR 14653, que é a norma de avaliações, item 3.1.17. Engenharia de avaliações é um conjunto de conhecimentos técnicos, científicos
especializados aplicado à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros. Matou. Não está falando aqui nem de corretor imobiliário, então esquece isso. Então quem faz avaliação é engenheiro e arquiteto. Por quê? E aí eu falo 3 motivos. O primeiro, que para eu avaliar eu preciso vistoriar, visitar o imóvel e verificar, por exemplo, as condições dele, se ele tem patologias, etc e tal. E o corretor imobiliário, ele vai saber fazer essa análise? Se as patologias são graves, se não são? Não. Então, o engenheiro e arquiteto que sabe fazer isso. Segundo motivo, para poder fazer isso aqui é preciso calcular, né? E cálculos medianamente complexos. E aí, muitas vezes, o corretor também não tem essa habilidade. E terceiro e mais importante, o corretor imobiliário, ele é um interessado no negócio, porque ele ganha uma comissão sobre o negócio. Como é que eu vou avaliar com isenção se eu sou uma pessoa que eu ganho de acordo com aquela venda? Entenderam? Então, por isso que os tribunais, os bancos, só contratam engenheiros para fazer as avaliações de imóveis, tá certo? E aí, claro, uma pergunta também que é muito comum. O que eu posso avaliar? Pessoal, você pode avaliar de acordo com as suas atribuições profissionais, tá certo? Então, um engenheiro civil pode avaliar o quê? Prédios, casas, lotes, estradas, aeroportos, sistema de abastecimento de água, sistema de abastecimento de esgoto, etc e tal. E é mais ou menos a mesma coisa que o arquiteto também pode avaliar de acordo com a legislação deles. Aí, o engenheiro mecânico pode avaliar o quê? Processos mecânicos, máquinas, instalações industriais, equipamentos mecânicos. Lá no BNDES diz que o engenheiro mecânico pode avaliar embarcações, né? Ou seja, navios. Aí vem o engenheiro eletricista. Vai poder avaliar toda a parte de instalações elétricas, subestações, energia solar, energia eólica. O engenheiro agrônomo vai poder avaliar fazendas, plantações, rebanhos de bovinos, por exemplo. Tudo isso é coisa que precisa ser avaliado. Então são esses profissionais que avaliam. Então cada profissional ele avalia dentro da sua área de atuação, tá certo? Ah, Murilo, eu sou engenheiro, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou engenheiro de automação. Eu não conheço todas de cabeça quais são todas as atribuições, mas aí você pode ir lá na resolução do CONFEA, número 218, e vai dizer lá o que cada engenharia pode fazer. E o que você pode fazer, você pode avaliar, tá certo? E pode fazer perícia sobre aquilo, tá bom? Bem, só uma correção aqui. O mini curso, que é gratuito, são 10 horas, tá? Carga horária de 10 horas. Depois do mini curso de 10 horas, quem quiser fazer o curso completo são 40 horas, beleza? Aí, pessoal, o corretor imobiliário, que as pessoas estão perguntando. O corretor imobiliário, ele pode fazer um parecer chamado PETAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Isso não se confunde com uma avaliação de imóvel. Por isso, volto a dizer, os bancos e a justiça só contratam profissionais de engenharia e arquitetura. Ah, Murilo, eu ouvi falar na minha cidade que o juiz nomeia um avaliador que ele é corretor. Acontece. Por quê? Porque o juiz ele não é obrigado a conhecer as normas técnicas. Só que eu, Murilo, adoro quando isso acontece. Por quê? Porque aí me chamam para mim fazer a contestação do laudo do perito. E se o perito é corretor imobiliário, eu já começo detonando o laudo dele, dizendo que ele não é o profissional competente para fazer a avaliação de imóveis. Tá certo? E aí já tiro totalmente a credibilidade do laudo dele. Professor, o curso completo também trata de patologia? Trata. O meu curso ele também trata de patologia. Ele tem módulo de patologia, módulo de inspeção predial, módulo de engenharia diagnóstica, né? Claro que o foco maior é a avaliação de imóveis. Tem módulo de perícia, mas o foco maior é a avaliação de imóveis. Certo? Posso trabalhar como orçamentista e fazer laudos? Dá para conciliar as duas coisas? Claro! Tudo tem a ver com custos, né?
o orçamentista, ele avalia o custo de algo que ainda vai existir, que é uma construção que ainda vai existir. O avaliador avalia o custo de algo que já existe, né? Essa é a diferença. Mas claro que dá para conciliar as duas coisas. Eu, por exemplo, Murilo, vocês sabem que eu sou orçamentista e engenheiro avaliador, tá certo? Essa carga horária de 40 horas é suficiente para o edital do BNDES? Não, é o dobro. O BNDES pede 20 horas, o nosso é 40 horas. Então é o dobro do que pede, tá bom? Murilo, o senhor citou que usar a empresa de um amigo. Não, a empresa não precisa estar no nome de quem se candidatou. Se tu tem um amigo, um parente que tem uma empresa e essa empresa dele cumprir os pré-requisitos, tu pode credenciar a empresa dele e tu entrar como responsável técnico por avaliações. Tá certo? Não há nenhum problema disso. Pois bem. E aí, pessoal, como eu falei, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, todos os bancos públicos contratam essas empresas para fazer avaliações e perícias, né? Empresas de engenharia e de arquitetura. E, como eu falei, já existem várias decisões judiciais que reforçam o que diz a norma, né? Então eu tenho aqui, que eu utilizo nos meus laudos, e vou mostrar para vocês no mini curso, tá certo? Eu vou apresentar para vocês algumas decisões judiciais que corroboram o que eu estou falando aqui agora. Além da norma já ser clara, que quem faz avaliações é engenheiro e arquiteto, a justiça, em alguns momentos, quando houve conflito, já bateu o martelo, que quem faz avaliação é engenheiro e arquiteto. Então, tenho várias decisões judiciais a esse sentido que vou mostrar para vocês durante os minicursos. Durante o minicurso. Vai ter algum desconto especial para adquirir o curso de avaliações e perícia após o workshop? Vai, tá certo? Quem estiver participando do minicurso, do workshop, vai ter uma oportunidade no final, opcional. Lembrando que o minicurso é gratuito, né? E no final, quem quiser vai conseguir uma condição especial para fazer o curso completo, tá bom? No caso dos bancos privados, você tem alguma orientação de como funciona o cadastramento? Aí, cara, banco privado, né, é igual a empresa privada. Eles contratam quem eles querem, não precisam fazer um edital. E aí é sempre mais difícil. Você disponibiliza laudos para quem vai fazer o curso? Disponibilizo. Mas mais importante que disponibilizar é ensinar a fazer. Porque cada laudo é um laudo diferente. Não tem como usar um modelo de laudo. Até porque a norma já é clara. Ela tem item a item o que tem que conter um laudo. Tá certo? Ela já diz o que tem que ter o laudo. Item 1, identificação do contratante. Item 2, finalidade do laudo. Então é muito claro. Eu vou disponibilizar para vocês alguns laudos que eu já fiz, né? Tanto laudo, eu apresento para vocês tanto laudo de patologias, laudo de inspeção predial, que eu já executei, e laudo de avaliações para vocês seguirem o modelo, apesar de que eu acho que a norma já é muito clara quanto a isso, mas tudo bem. Sou engenheiro civil, servidor público municipal. Posso atuar como avaliador junto aos bancos? Davi, aí tem que procurar um advogado para saber, porque isso depende muito de qual órgão tu é, enfim, ele tem que ler o estatuto do órgão para ver se tem alguma restrição, tá certo? Com o seu curso completo, eu consigo fazer as perícias de tribunais? Com certeza. O objetivo é esse. O meu curso já está disponível? Já está disponível sim. O edital do BNDES está no site? Tá. Agora o seguinte, galera. Eu faço um desafio. Como muitas pessoas têm dificuldade de achar esse edital, eu sempre faço o seguinte. Lá no final da live, já vou até falar logo que já estamos passando da metade. Quem tirar um print aqui da nossa live, tá certo? Postar lá nos stories e me marcar, eu vou mandar por direct tanto o convite do minicurso como o edital do BNDES, tá certo? Então tirem um print aí qualquer momento e postem lá e me marquem que eu vou disponibilizar para vocês o edital, tá bom? Quem já achou, ótimo, beleza? Como no caso a Thaís aqui disse que já achou. Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Em relação ao software, o que é mais fácil de usar e que tenha praticidade para o iniciante do ramo? Olha, no nosso curso a gente ensina a ter um módulo para fazer por Excel, mas o trabalho é muito grande mesmo. E assim, pessoal, como eu tenho certeza absoluta que quem entrar nessa área
vai ter sucesso, porque é uma área que tem muita demanda, saibam que é o seguinte, que futuramente vocês vão precisar adquirir um software. E tem vários softwares no mercado de avaliações. Tem desde software que eu posso pagar por cada avaliação que eu fizer, e aí o valor é pequenininho, tá certo? Como tem software que existe que eu pago um valor fixo e posso usar quantas vezes quiser, e aí o software é mais caro. Então eu vou citar para vocês aqui alguns softwares. O Castler, o Infer 32 e o que eu ensino no curso, que é o que eu utilizo, que é o Sysdea. O Sysdea, que é o que eu utilizo e que os bancos utilizam, a gente conseguiu uma parceria com eles, tá certo? Para conseguir um desconto muito bom para os nossos alunos. Então é um software que custa R$ 1.700, que não é caro se eu considerar o valor de outros softwares de engenharia, tá certo? Então, os nossos alunos conseguem comprar ele por R$ 1.000. Lembrando que é um software vitalício. Eu não preciso pagar a anuidade, tá bom? Então, o que eu recomendo é o Sysdea. BN10 está com demanda boa para serviço? Tiago, a gente ainda não sabe porque o BN10 está entrando agora. Mas como eu falei aqui no início da live, como ele vai entrar forte em saneamento, eu tenho convicção que ele vai precisar de muita avaliação, tá certo? Depois de eu fizer o curso, tirando os bancos, como eu posso fazer para conseguir clientes? Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. Por quê? Porque os advogados precisam de avaliadores quando vão entrar na justiça, por exemplo, e os contadores também precisam para fazer as avaliações patrimoniais. Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Para quem já está decidido a fazer o curso, não pode liberar a condição especial agora? Pode sim, Gledson. Depois tu me chama no privado que a gente já adianta, beleza? Sem problema. Inclusive, vou até te oferecer uma condição melhor do que depois do minicurso. Chama no privado aí. Beleza. O edital fica aberto por 5 anos. Mas tem umas letrinhas pequenas que diz o seguinte, pode fechar a qualquer momento. O do Banco do Nordeste também era 5 anos, está aberto já há 1 ano. Tá certo? Já está desde julho do ano passado, está aberto. Ainda não fechou. A Caixa Econômica também era 5 anos, ela fechou temporariamente, mas pode abrir a qualquer momento. Tá certo? A Caixa Econômica é quem mais contrata avaliações, né? Por quê? Porque ela é que domina o mercado. Porém, ela paga um valor bem menor do que o BNDES por avaliação. Vai de R$ 400 a mais simples, né? Até R$ 4.000 as mais complexas. O BNDES vai de R$ 1.450 a R$ 24.000. O seu curso, além de incluir a parte de avaliação, também inclui perícia jurídica? Sim. Só que o foco maior é avaliações. A gente tem um módulo de perícia, tem um módulo de patologia, tem um módulo de inspeção predial, tem um módulo de engenharia diagnóstica, mas eu posso dizer que 70% do conteúdo do curso é voltado para as avaliações de imóveis, tá certo? Não é um curso específico para perícia. Tá bom? Olha só que bacana. Começou a assistir minha live ontem e já apareceu o cliente para fazer a avaliação de imóveis. Muito bom, cara. Parabéns. Beleza. O BNDES tem demanda boa. Como eu disse, o BNDES vai ser o principal banco que vai financiar saneamento no Brasil. Estão se estimando 800 bilhões de reais em saneamento no ano que vem. Então é muita obra. E obra de saneamento envolve muita desapropriação. Tá certo? Portanto, vai ter muita demanda. Quando vai ser o curso completo? Você pode entrar a qualquer momento, inclusive agora. Só que a gente vai, depois do mini curso, apresentar uma condição especial para quem quiser fazer, tá certo? E aí, enfim, mas quem tiver já certeza que quer fazer, pode já me chamar no privado, que a gente já fala sobre o curso completo. Quem ainda está em dúvida, pode fazer o mini curso, que é gratuito, né? E que já pode, então, e se gostar da área, vai entrar. Beleza? Beleza, galera. Quais são as normas que nós vamos trabalhar em avaliação de imóveis? Eu até fiz uma postagem sobre isso hoje no Instagram, tá certo? As principais normas que
as principais normas que o avaliador precisa. Mas as principais são normas NBR 14653, né, que trata de avaliações, NBR 14653. No minicurso eu vou detalhar mais um pouquinho sobre elas. E a norma 12.721, né, para avaliações especificamente. Mas também existem normas específicas sobre inspeção predial, por exemplo. Quem quiser a condição especial, chama lá no privado, beleza? No outro minicurso de avaliações eu participei, mas era pós, que depois seria presencial. Não tinha na minha região. Nesse caso é somente curso mesmo e totalmente online? Sim. Exatamente. Biroris, curso online, 40 horas. Meu curso envolve avaliação evolutiva e involutiva? Sim. Eu ensino todas as metodologias. Método evolutivo, método involutivo e o método comparativo com inferência estatística. O minicurso começa no dia 15. O Jadson vai fazer o primeiro minicurso. Não tem problema, o minicurso é gratuito para todos vocês e já tem, inclusive, com um certificadozinho de 10 horas, né? Porque vão ser 10 horas no minicurso, tranquilo? Então faz, vê se realmente tu quer, porque não adianta, eu falo muito isso em todas as áreas, não adianta eu querer fazer uma área na engenharia, na arquitetura, só porque dá dinheiro. Não adianta. Você tem que fazer o que você gosta, aquilo que faz seus olhos brilharem. Porque tu só vai ser feliz realmente na tua profissão se tu fizer o que tu gosta. Não se tu fizer porque tem que ganhar dinheiro, sabe? Eu até tenho uma frase que eu acho muito bacana que diz o seguinte: encontre logo o que você gosta, né, para sobreviver antes que precise trabalhar. Ou seja, se tu fizer o que tu gosta, não vai sentir que está trabalhando, né? O dinheiro é consequência. Então, por isso que eu falo, quem está em dúvida, faz o mini curso e vê se você vai gostar. Se gostar, seja bem-vindo e vamos ser avaliador também. Muito obrigado, Thaís. Thaís, tenho certeza que a condição que a oferecer do Murilo será melhor que qualquer escola aí. O conteúdo que ele entrega é top. Muito obrigado, Thaís. Pessoal, eu vou precisar aqui abrir a porta aqui rapidinho, que minha filha já tá chamando minha atenção aqui, que eu deixei a porta fechada, ó. Só um minutinho. Espera aí, rapidão. Voltando, galera, já abri a porta. Isso mesmo, eu trabalho com avaliação, pois estou amando essa área. Cara, é difícil alguém entrar na área de avaliações, alguém entrar na área de orçamento e não se apaixonar, né? Principalmente quando assiste os meus minicursos. Por quê? Porque como eu faço o que eu gosto, né? Eu estava falando aqui sobre fazer o que eu gosto, né? A forma que eu apresento as áreas para vocês e falo das oportunidades, as pessoas se encantam, né? Tanta gente que às vezes, como eu, reprovou na faculdade, eu reprovei muito na faculdade, né? Disciplina de estrutura, concreto armado, estabilidade, e a gente ficava pensando assim, cara, eu pensava muito, será que engenharia é para mim? Porque, pô, tô reprovando tanto essa disciplina de estrutura. E aí quando a gente descobre que engenharia, que arquitetura não é só projeto, não é só construção, né? Apesar de que eu tive 5 anos dentro de canteiro de obra, mas enfim, a gente descobre que tem tantas áreas, né? Laudos, patologia, inspeção predial, orçamento de obras, e eu tenho certeza absoluta que você pode encontrar essa área. E eu tô aqui para apresentar essas duas áreas para vocês, né? Muita gente fez o meu mini curso de orçamento e se apaixonou pela área. 12 mil pessoas fizeram e agora vão ter a oportunidade de conhecer a área de avaliações. Existe estágio em avaliações e perícia? Existe, mas como tem pouca gente que faz, poucos profissionais que fazem avaliações e perícias, a possibilidade de tu conseguir é muito menor, né? Aí tu teria que encontrar alguma empresa que presta serviço nessas áreas, né? Que é difícil, não é fácil, para você poder fazer um estágio com eles, né? Mas que tem. Inclusive, muita gente que estagia na Caixa,
depois geralmente sai para prestar serviço para as empresas que trabalham nessa área, né? Porque é um conhecimento muito especializado. Eu fiz o mini curso de orçamento e já sei até mesmo que é BDI. Obrigado, Jabson. Biroris também fez, gostou. Muito obrigado. Tem muitas empresas que estão contratando para avaliações e trabalhos quando tem demanda, sem vínculo, ganhando por avaliação. Tem mesmo. Inclusive, tem pessoas que perguntou aqui sobre como fazer avaliação em bancos privados. Tem muito banco privado que é muito restrito para entrar, né? Banco privado, tipo Bradesco, enfim. E aí o que acontece é que já tem umas empresas que prestam serviço e essas empresas costumam contratar pessoas no Brasil todo para fazer essas avaliações para elas, tá certo? Se não tiver experiência nenhuma na área e quero mudar, consigo fazer as avaliações? Claro, se você fizer o curso, né, tu consegue fazer uma avaliação daqui a 2 semanas. Não é difícil. E eu ensino passo a passo. Mais passo a passo do que eu ensino, só se desenhar. Tá certo? E olha que eu até desenho no curso. Enfim, então claro, cara, experimenta o mini curso, sem compromisso, vai lá, faz um mini curso, 10 horas, né? E vê se tu gosta. Se tu gostar, depois tu decide se quer fazer o curso completo, tá bom? Beleza, galera? Então era isso. Passar aqui para apresentar a vocês aqui, nosso grande amigo Leonardo Coimbra tá aí, vamos fazer uma live junto semana que vem. O curso fica disponível por quanto tempo? 4 anos, tá certo? Então tem 4 anos. O edital do BNDES, né? 5 anos, eu deixei o curso disponível por 4. Tranquilo? Olha só, galera, aquele pedido. Quem quiser participar do mini curso gratuito, tá certo? Online e com certificado, vai tirar agora um print aqui da live e vai compartilhar nos seus stories e me marcar. E aí eu vou mandar para vocês o link para vocês se inscreverem no mini curso e vou também mandar para vocês o edital do BNDES, para aquelas pessoas que não conseguiram achar, para vocês lerem lá, ver o que é necessário, tá certo? Então, tirem o print aí. E compartilhem que eu vou mandar para vocês, beleza? E aquelas pessoas aqui que já tem certeza absoluta que querem fazer o curso completo, pode também me chamar no privado, que eu já passo para vocês já uma condição especial, beleza? E durante essas 2 próximas semanas, a gente vai fazer bastante live aqui sobre esse assunto, tá certo? Para chamar mais atenção de vocês sobre isso e convidar mais pessoas para participar desse nosso mini curso. Então, se você acha que tem algum amigo seu, alguma amiga que quer fazer e que acha que precisa entrar nessa área, convidem, tá? Não é uma área que vale a pena eu ficar sozinho, né? Eu não vou mandar para meus amigos, senão vai ser meu concorrente. Não, em avaliação de imóveis a gente não tem concorrente, o mercado é muito grande. A gente precisa até de colegas. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, cara. Tu mora na cidade X e aí tu te cadastrou no BNDES. Sai uma avaliação na cidade Y, né? De repente vocês podem fazer uma parceria. Tu tem um colega lá que mora naquela cidade Y. Fica mais fácil ele te ajudar a fazer a avaliação e todo mundo ganha junto. Então é muito bom ter essa comunidade de avaliadores, porque as pessoas se ajudam, né? Inclusive os bancos de dados, de informações, são muito importantes. Assim, eu, Murilo, uso muito os meus amigos quando eu preciso fazer avaliações em cidades que não são as minhas, né? Então eu pego uma avaliação numa cidade próxima, eu ligo para um amigo meu, ele me ajuda com algumas informações que são muito importantes para o avaliador, no caso a pesquisa de dados de mercado, enfim. Então convidem sim pessoas que vocês acham que queiram entrar nessa área. E quem já entra no grupo, né, apesar do nosso mini curso ele só começar dia 15, todo dia eu já mando alguma pílula de novidade lá no grupo, né? Seja um videozinho, seja uma dica sobre avaliação de imóveis para já ir criando a curiosidade em vocês e a gente conseguir despertar para essa área. Eu quero que chegue no final do mês de setembro, eu possa dormir tranquilo, né?
dizendo o seguinte: olha, eu convidei pra caramba para vocês fazerem o mini curso, para vocês descobrirem essa área, para vocês se credenciarem no BNDES. Realmente, só não vai quem não quer, né? Enfim, porque falta de convite não vai ser, né? E aí a gente nem ia lançar, nem ia reprisar esse nosso mini curso agora, mas como tinha o edital do BNDES, muita gente pedindo, a gente vai reprisar esse nosso mini curso. Beleza, galera? Então, olha só mais um lembrete. Se eu não conseguir responder a tua dúvida aqui nessa live, tu vai lá nos meus stories, tá certo? Que lá tem uma caixinha de pergunta. E você pode perguntar perguntas específicas sobre o edital do BNDES, tá certo? Ou sobre a área de avaliações como um todo. Então, se eu não conseguir responder sua dúvida, vai lá, deixa sua pergunta que eu vou responder lá. E depois as melhores perguntas eu vou anotar e vou fazer uma live na semana que vem para responder. Tranquilo? Então, galera, muito obrigado aí por estar comigo numa véspera de feriado, só para lembrar e para fazer inveja em vocês. Aqui em São Luís é feriado até terça, eu só volto a trabalhar quarta-feira. Então vai ser um fim de semana de muito descanso, mas também preparando esse mini curso para vocês, planejando para que realmente vocês tenham uma experiência boa, que realmente se apaixonem pela área, assim como eu sou um apaixonado pela área de avaliação de imóveis, beleza? Olha só, Daiana Miranda entrando aí de Maceió. Galera boa! Valeu, galera! Bom feriado a todos, bom fim de semana. E não se esqueçam, quem quiser fazer o mini curso, manda direct. Quem quiser fazer o curso completo, manda direct. O mini curso é 100% gratuito, 100% online e com certificado, para você sentir o gostinho e depois mergulhar na área de avaliações de imóveis, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!